Parabéns aí pelo Giants pela vitória. Deu um pouquinho mais de animosidade aí em relação ao que foi visto do ano passado. E fica essa grande pergunta aí: quem será o quarterback do Giants para a semana 8? Fala galerinha da Blitz, vídeo um pouquinho diferente, um pouco mais inusitado. Vou misturar um pouquinho das duas coisas hoje, né? Eu tenho dois tópicos aqui para estar trazendo para vocês, né? Primeiro é apenas um recado, mencionando um pouco sobre o canal e o rumo que ele vai tomar daqui para frente. E o tópico 2 vai ser falando um pouco dos jogos, né? Misturar um pouco do recap, do que aconteceu nesse domingo. Não falarei do Monday Night porque está acontecendo agora, né? Como vocês podem ver. E também sobre os palpites, né? A gente não soltou um vídeo exclusivo de palpites, mas eu e o Romulo diferimos apenas em 2 jogos e deu empate. Mencionarei esses jogos daqui para frente. Bom, o primeiro tópico seria sobre o futuro do canal. A gente vai continuar tocando o projeto. A gente está tendo algumas adaptações, principalmente de rotina, né? Tá tendo muitas mudanças aí, não só sobre o que está acontecendo na minha vida, mas também o que está acontecendo na vida do Romulo. E daqui para frente, pelo menos até o final deste ano, eu aparecerei um pouco mais, né? O Romulo ficará um pouquinho mais nos bastidores, tomando uma função um pouco mais administrativa, cuidando de outras coisas não relacionadas à produção de conteúdo do canal, mas ele também estará me auxiliando com temas e com análise da qualidade dos vídeos. Beleza? Então, o segundo tópico agora, falando um pouco sobre os jogos. Separei alguns jogos aqui para mencionar, né? Gostaria de falar um pouco primeiro, né, sobre Browns versus Colts, né? Que jogo muito interessante, né? A gente teve aí a ausência de 2 quarterbacks titulares. Claro que o Browns até começou com o Deshaun Watson, né? Errou 2 passes e o terceiro foi uma interceptação. E quando ele tentou passar a bola de novo, só não foi uma segunda interceptação porque houve falta na jogada, mas ele sofreu um tackle nessa jogada e isso tirou ele do resto da partida. Acho que, se não me engano, foi uma lesão no ombro novamente. E P.J. Walker versus Gardner Minshew tomaram conta. E que jogo! Eles entregaram um festival. Só no quarto período foram 4 viradas. O jogo foi muito competitivo. Uma defesa que é uma das melhores da NFL, né? Que seria a do Cleveland Browns. Acabou cedendo bastante pontos, mas em contrapartida conseguiu gerar muitos turnovers, né? Foram 4 turnovers na conta da defesa dos Browns. Uma interceptação e 3 fumbles em cima do Gardner Minshew, que apesar de tudo conseguiu ainda trazer a vitória do Cleveland Browns, numa chamada controvérsia que houve muito questionamento sobre a arbitragem, que parece que teve um dos piores final de semana dessa temporada na NFL, mas enfim, foi um jogo muito excelente. Gardner Minshew conseguiu entregar muito bons números, muito bons passes também, principalmente conectando com Josh Downs. E também a volta do Jonathan Taylor, tendo um pouco mais de volume, né? Teve um pouco mais de protagonismo nesse ataque em recepção do Zach Moss. Teve aí 14 toques na bola, se não me engano, passou das 70 jardas, teve um touchdown e também recebeu passe. Segundo jogo, Bills e Patriots. Gente, que Bills é esse, né? Foram 2 jogos aí, uma sequência de 2 jogos aí muito ruins, principalmente do ataque. A defesa não tem muito o que falar pela ausência de peças, né? Sofreu muito com lesão, vem sofrendo com lesão nas últimas temporadas, né? Mas isso não pode ser desculpa, todo time lida com lesões, né? O ataque tem que se posicionar um pouco melhor, Josh Allen tem que jogar melhor. Um time muito inconsistente, e com esse nível de inconsistência é difícil imaginar que o Bills possa almejar alguma coisa além de ir à pós-temporada todo ano, né? É algo muito diferente em paralelo do time que é o grande rival deles na AFC, né, que é o grande rival de todos na AFC atualmente, que é o Kansas City Chiefs, né, que mesmo apesar dos pesares, né, mesmo através dos questionamentos de quem são os recebedores do Mahomes e tudo mais, o time ainda encontra maneiras de vencer, né? Os Chiefs estão 6-1 na NFL. E uma vitória dos Patriots aí, né, que talvez dê aí um pouco mais de calmaria nesse vestiário, apesar de tudo que tem acontecido, né? Não sei se era do desejo dos fãs dos Patriots vencer essa partida, mas acabaram vencendo contra um rival de divisão. E foi mais ou menos nessa semana que também saiu o tweet que secretamente o Bill Belichick acabou renovando durante a off-season um contrato muito lucrativo de muitos anos aí. Então, para quem estava pensando que essa poderia ser a última temporada do Belichick, acredito que isso não vai acontecer, mas que poderia ser interessante, né? Se acontecer de fato, trazer realmente um general manager em tempo integral para deixar somente o tio Bill com as funções de chamadas, principalmente defensivas, e delegar as chamadas ofensivas para alguém mais competente, é claro, e também para a construção de elenco.
Sobre os Commanders e Giants, esse foi um dos jogos que eu e o Romulo palpitamos diferentes. Fui de Commanders e por pouco não venci, né? Os Giants acabaram pegando essa vitória. Os Giants, historicamente, aí tem tido bons jogos contra os Commanders e não foi diferente, né? Apesar de ter sido um jogo bem próximo, os Commanders tiveram chance de virar no final da partida. Foi o segundo jogo seguido do Tyrod Taylor. Tyrod Taylor jogou semana passada contra os Bills e quase venceram. E agora trouxe uma vitória contra os Commanders. Isso acaba levantando alguns questionamentos. O Daniel Jones deve continuar como titular nesse time quando ele voltar de lesão? Ou será que o time deveria rodar o Tyrod Taylor agora? É muito importante ressaltar que o Tyrod Taylor é um quarterback que protege um pouco melhor a bola, né? Apesar dele ter as suas limitações. E também com a volta do Saquon Barkley, esse ataque teve uma grande diferença, né, a favor dele, né? Então, parabéns aí pelo Giants pela vitória. Deu um pouquinho mais de animosidade aí em relação ao que foi visto no ano passado. E fica essa grande pergunta aí, quem será o quarterback do Giants para a semana 8? Seguindo aqui então, Lions versus Ravens. Que jogaço, né? Já foi decidido logo no início do segundo quarto, né? Os Ravens fizeram 35 pontos seguidos antes dos Lions pensarem em fazer algum tipo de pontuação. A gente viu um Lions com muita dificuldade de mover as correntes com a ausência do jogo terrestre, né? Foi o primeiro jogo aí fora do David Montgomery. Quem assumiu grande parte do volume terrestre foi o Jahmyr Gibbs, porém, apesar de ter tido um grande destaque, né, nessa partida, né, finalmente ele teve alguma relevância depois de ter sido draftado, teve muito mais presença dele no jogo aéreo do que no jogo terrestre, né? Eu acredito que a falta do Montgomery fez muita diferença para esse ataque. E a gente viu aí que talvez esse elemento do Lions tenha sido, a ausência desse elemento, né, na verdade, tenha sido o grande fator-chave para eles não terem conseguido produzir. A olho, né, para ver se os outros times repetirão essa fórmula, né, que o Baltimore Ravens repetiu, de focar nessa dimensão do ataque dos Lions para conseguir arrancar a vitória. E sobre os Ravens, né, muito legal ver a diferença de chamada que aconteceu, né, em relação a produção aérea do time, principalmente na Red Zone. A gente viu a volta aí do acionamento do Mark Andrews, principalmente na Red Zone. Jogadas criativas, chamadas com mais options para o Lamar Jackson correr com a bola. Achei muito legal, né? Ele teve um excelente jogo. Quem diria, né, que quando você começa a rodar um pouco mais de criatividade com passe e combinando options com o Lamar, ele passaria das 300 jardas, correria e também passaria para touchdowns. Excelente jogo do Baltimore Ravens, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Agora, sobre Chargers vs Chiefs, vou fazer uma menção muito rápida aqui desse jogo aqui, né? Foi o jogo antes do Sunday Night. E os Chiefs continuam encontrando formas de vencer jogos, né? O time trouxe de volta o Mecole Hardman, apesar dele não ter tido um grande envolvimento, né? O grande destaque aéreo dessa partida foi o Travis Kelce, né? Claro que foram, se não me engano, 13 alvos, passou das 160 jardas, teve seu touchdown. Excelente jogo para a dupla Mahomes e Kelce. A defesa tem sido aí uma das melhores da NFL. Acho que não sei se alguém além do torcedor do Kansas City Chiefs tem essa noção, né? Os Chiefs ainda não cederam 21 pontos defensivos nessa temporada. Então a defesa vem se comportando muito bem. A volta do Chris Jones foi importantíssima para esse time. Mas o time tem outras excelentes peças também, né? A gente tem que falar da secundária, com o Justin Reed, a gente tem que falar do Nick Bolton. É um time muito azeitadinho, um time muito capaz e que, mesmo apesar de não ter grandes recebedores além do Kelce, encontra maneiras de vencer as partidas, né? Então, palmas aí pro Kansas City Chiefs, que retoma aí a posição em meio às falhas dos outros times da AFC de produzirem esse nível de consistência, né? E falando um pouquinho dos Chargers, na verdade eu não sei nem o que falar mais, né? É justamente o oposto do que o Kansas City Chiefs faz. Existe muita inconsistência no ataque dessa equipe. Na defesa eu não preciso nem falar. O Brandon Staley, que era para deixar essa defesa melhor, desde que ele assumiu como head coach, essa defesa tem sido uma várzea, uma total várzea, mesmo com nomes. É impossível esperar que eles vão produzir mais alguma outra coisa, e esse deve ser, de fato, o último ano do Brandon Staley. Os Chargers estão 2-4 agora na temporada e tem grande chance de terminar a temporada com campanha negativa. Justin Herbert não veio assim de um Monday Night muito bom, né? Ele acho que talvez tenha sido um dos piores jogos da carreira dele. Errou alguns passes que normalmente ele não erra.
E depois da interceptação que ele teve também, o jogo meio que desandou, né? O time não conseguiu encontrar muito mais maneiras de mover as correntes e conseguir colocar o time em situação de vitória. A última interceptação é basicamente em garbage time, né? O time precisava arriscar passes, então essa não tem muito nem o que levar em consideração. Muito parabéns aí pro Kansas City Chiefs, que seguem favoritos aí na AFC. E para finalizar, o Sunday Night, né, Eagles e Dolphins. Então esse foi o segundo jogo que eu e o Romulo palpitamos diferentes, né? Eu palpitei Eagles e ele palpitou Dolphins. Acabou que fui agraciado com essa vitória, então a gente meio que empatou nessa rodada. Para trazer um paralelo aqui desse jogo, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho de como que foi a temporada dos Dolphins ano passado, né? Depois a última vitória que o time teve contra um time de campanha positiva foi na semana 3 do ano passado contra o Buffalo Bills, um jogo que quase perderam, inclusive, né? Foi um jogo muito arriscado. Foi o primeiro jogo que o Tua teve a sua sequência de concussões também, né? Vale ressaltar. Mas após isso, o time não venceu mais nenhum time com campanha positiva, somando a temporada passada e essa temporada. Então, nesse Sunday Night, o ataque foi limitado aí a 10 pontos. O melhor ataque da NFL foi limitado a 10 pontos. Contra o Buffalo Bills, algumas semanas atrás, a gente vai lembrar também que o time foi atropelado depois do segundo período. Não fez mais nada depois da boa sequência de campanhas no primeiro quarto. E um outro ponto também, né? A defesa dos Dolphins tem sido uma das piores da NFL, pelo menos em pontos cedidos, né? Tem sido a quinta ou a sexta pior, se eu não me engano. Os Eagles continuam encontrando maneiras de vencer partidas. Eu acho muito interessante que mesmo o Hurts não está tendo uma boa temporada esse ano, né, em paralelo com o que foi a dele ano passado, não está cuidando tanto mais da bola quanto ele cuidou, né? Ano passado só 7 turnovers, essa temporada ele já tem 8. Então, esse é um dos pontos negativos, ele tem sido muito mais displicente. A pick six que ele jogou foi muito displicente também. Ele já estava com o defensor na cara dele e ainda assim ele tentou arriscar o passe. Me lembrou muito a interceptação retornada para touchdown que o Justin Fields teve contra o Denver Broncos. São erros assim que você não pode cometer, mas mesmo assim, que nem o Paulo Antunes gosta de falar, né, ele teve memória curta, lavou a roupa suja e conseguiu colocar o time novamente em situação de vencer a partida. Depois dessa pick six, os Dolphins não pontuaram mais nenhuma vez e os Eagles finalizaram a partida com força, conduziram muito bons drives muito longos. Eu acho que essa é uma das chaves assim, para você ter sucesso na NFL, é você encontrar maneiras diferenciadas de você vencer. Os Eagles são repletos delas e isso que coloca eles em posição de contender. Eu penso que o Miami ainda tem muito a resolver. Vamos ver o que vai acontecer após a bye. Ano passado, após a bye, o time foi mal. Teve a bye, se não me engano, na semana 11. De 7 jogos que disputou, venceu 2 e perdeu 5. Inclusive derrotas seguidas, o time beirou não classificar para a pós-temporada e na pós-temporada também perdeu para o Buffalo Bills. Então é um time que é muito empolgante, porém ainda não venceu nenhum jogo grande, não venceu nenhum jogo importante. E o time precisa amadurecer nesse aspecto. O Tua, em jogos que ele é sacado mais de uma vez, ele tem 10 vitórias e 11 derrotas. E isso pode ser um problema, enquanto ele não consegue ter as suas armas principais para soltar a bola rápido, né, que isso é uma das qualidades dele. A linha ofensiva não tem sido saudável também, e isso vai pesar contra também o fator do Tua Tagovailoa. Então, vamos ver aí como é que esse time vai pensar se reestruturar, talvez possa buscar alguma troca mais agressiva, principalmente aí, talvez ou para a linha ofensiva ou para a defesa, para colocar esse time aí em alguma situação melhor, porque talento tem, condições de ir após temporada e até pleitear um Super Bowl, tem, só precisa ajeitar essas situações. Então, era mais isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais detalhes aí a seguir nas próximas semanas. Terei muitas reuniões ainda com o Romulo para decidir o futuro deste canal. Mas não deixem de acompanhar o projeto, a gente quer trazer coisa muito legal. Eu prometo aí que vou estar me esforçando ao máximo para estar trazendo muito mais conteúdos interessantes, conteúdos diferentes, né? Conteúdos que eu não vejo brasileiros colocarem de maneira gratuita, pelo menos, né? Para estar ensinando futebol americano. E eu tenho algumas inspirações que eu quero estar trazendo para realmente mostrar para vocês o quão incrível é esse esporte, né? Então esse é o Projeto Blitz, o Projeto Blitz nasceu disso e futuramente a gente pensa também estar falando de outros esportes, né? Não só de futebol americano, mas a gente decidiu começar com o nosso xodózinho, né? Que é justamente esse esporte maravilhoso. Gente, muito obrigado quem acompanhou até aqui. Por favor, se inscrevam no canal, dá like no vídeo,
Comenta aí quais são as suas sugestões, o que vocês estão achando, o que a gente tem para melhorar, deem sugestões também de conteúdos que a gente pode trazer aqui. E vem com a Blitz, galera!